Liberdade de expressão é a ideia crucial que sustenta a nossa democracia. Temos o direito de nos expressarmos livremente e ninguém tem o direito de nos dizer o que podemos dizer ou não. Como diz o ditado, eu posso discordar do que você está dizendo, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Porque, colocando simplesmente, você não pode ter uma sociedade verdadeiramente livre sem a liberdade de expressão. Mas, ultimamente, a liberdade de expressão tem estado sob ataque. Nessa nova era assim chamada de despertar, de hipersensibilidade e política de identidade, grandes restrições têm sido impostas no que é considerado aceitável dizer. Maravilhoso, né? Porque o Ricky Gervais, ele faz isso. Ele é incorreto e correto. Exatamente. Ele é muito louco. Ele fala contra ele, contra todos. Ele não tem dedo. Assim. Que aí ele estava dizendo, na verdade ele quis dar uma patada na Apple, né? A Apple entrou pro mundo das séries, colocou The Morning Show, não levou prêmio nenhum. Kill her. Então, e aí ele começou a falar, bom, tá bom, The Morning Show é um drama soberbo sobre a importância da dignidade, de fazer o que tá certo. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today. A Apple entrou no jogo da TV com o Morning Show, um drama soberbo. Sim. Um drama soberbo a respeito da importância da dignidade e de se fazer a coisa certa, feito por uma empresa que usa trabalho escravo na China. Vocês dizem que são despertos, mas as empresas em que vocês trabalham, quero dizer, é incrível, Apple, Amazon, Disney. Se o Isis começar com um serviço de streaming, você ligaria para o seu agente? Não ligaria? Então, se você ganhar um prêmio hoje à noite, não use isso como uma plataforma para fazer um discurso político, certo? Porque vocês não estão em posição de ensinar o público sobre nada. Vocês não sabem nada sobre o mundo real. E a maioria de vocês passou menos tempo na escola do que a Greta Thunberg. Então, se você ganhar, suba aqui, aceite o seu prêmiozinho, agradeça seu agente, o seu Deus e caia fora. Ok? Na decisão, que atende ao pedido de uma entidade católica, o desembargador Benedito Abicair justifica que decidiu recorrer à cautela para acalmar ânimos não só da comunidade cristã, como de toda a sociedade brasileira, majoritariamente cristã. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu nesta quinta-feira uma liminar para que a plataforma de streaming Netflix continue a exibir o especial de Natal produzido no final do ano passado. Ele fez isso como um gesto de publicidade, que tem um efeito benéfico especificamente. A gente já disse aqui de como é ruim, como é frouxo, como é fraco, mas é legítimo o especial do Porta dos Fundos em nome da liberdade de expressão e como foi absolutamente assoberbada e absurda e obtusa a decisão do desembargador que proibiu, que ele chega a dizer o seguinte, que um debate deve preservar a boa educação, o bom senso e a razoabilidade. Ora, tudo isso a liberdade de expressão joga fora, porque a liberdade de expressão, ela delimita a falta de limites de um debate. Inclusive, você pode ser grosseiro, você pode ser, em alguma medida, ofensivo, você pode... O próprio princípio do cristianismo é a tolerância àquele que o quer esmagar, ou zombar, ou escarnecer. O próprio Cristo crucificado foi cuspido, escarrado, torturado e amou aqueles que jurou proteger e que o esmagavam. É isso que o cristianismo deve fazer com o Portas dos Fundos, e é isso que o Toffoli fez, mas não pelas razões certas cristãs de complacência ao próximo, inclusive ao próximo enganado e equivocado, mas ele o fez exatamente por um dos pecados capitais, que é a vaidade, a soberba. Ele fez uma decisão justa. Isso é o cúmulo da canalice subliminar. Dentro das ordens do STF tem o politicamente correto como um valor quase sacrossanto dentre a maioria dos limites. Se fosse um humor feito contra o movimento negro, seria taxado de racista. Será que teria prontamente atendido assim um pedido de um ministro do STF do dia para o outro para liberar alguém que fez um humor escarnecendo o movimento negro? Lógico que não. Porque se eu fizer aqui uma piada com gay... Agora, piada com Jesus Cristo, eles podem fazer graça que quiser. Não precisa disso, não precisa usar
uma religião para fazer humor. Eu acho que até agride mesmo. Uma coisa que agride é você criticar. Eu não estou acreditando a que ponto que o ser humano chegou de usar o nome de Jesus, cara. Será que estamos no final dos tempos? Eu teria vergonha. Vamos discordar sempre, porque não, eu acho meu que estilo de humor, claro, não permite isso. Eu entendo totalmente. Você tem alguma religião? Não. Então você está a caráter de falar, mas desde que não agrida. Então as profecias falam que no final dos tempos estas coisas aconteceriam com mais intensidade, com mais frequência. Mas os cristãos não devem sair em defesa de Deus, porque Deus não precisa disso. Cada um tem que olhar a sua própria vida. O grupo Porta dos Fundos e as empresas que promovem... Deus não precisa que eu o defenda porque ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele não precisa da minha defesa. É ele que nos defende. Mas eu não vou aqui defender religião. Eu não vou aqui defender catolicismo. Eu não vou aqui defender protestantismo. Eu vou só explicar uma única coisa. Principalmente para aqueles que gostam de falar sobre a liberdade de expressão. Também falou na internet sobre sua indignação. Se posicionar contra esse filme não é censurar a arte, porque para mim não existe arte naquilo que deteriora questões humanas e nos faz regredir como sociedade. Tem um grupo aí oportunista chamado Porta dos Fundos. O consagrado ator Carlos Vereza publicou um vídeo em seu canal no YouTube sobre o filme. Eles fazem piada com deboche com a fé das pessoas, zombando de Jesus. Vindo desse grupo de comediantes chamado Porta dos Fundos, é um completo desrespeito e uma completa agressão. Inclusive, eles estão transgredindo até a lei. Para começo de conversa, a religião, a fé cristã, ela estabeleceu tudo que nós conhecemos hoje como sociedade. Sim, a Netflix está agora patrocinando uma aberração contra a fé cristã em um país cristão. Todos sabem que Gregório Duvier e todos sabem que Fábio Porchat faz parte da intelectualidade dessa esquerda cristofóbica, dessa esquerda que coloca na fé cristã a culpa por todas as misérias do mundo. Agora, eles ultrapassaram qualquer limite razoável de entendimento. It's a great pleasure to have with us today Douglas Murray. Douglas Murray is an associate editor at The Spectator magazine in England. He is also the author of a number of books, including The Strange Death of Europe, about Islam and immigration in Europe. He's also the author of a new book called The Madness of Crowds, which you can tell from the way it's all bent up and twisted and full of notes here, a book that I absolutely loved reading. It could also be called a field guide to for the perplexed in today's politically correct age. It is about race, gender, identity, politics, and everything else that goes along with it, social media, the Marxist origins of all of this, and he is with us today to tell us about this book. And I think one of the interesting points that you make in the book, you talk about this in the chapter about gay issues, but I think that this applies, across the board with all of these issues. There's this idea that yesterday there was one dogma, today there is another dogma, and everybody's trying to keep up and catch up and stay current with a whole view of society and the world in this identity politics, which almost takes on, I think, a religious characteristic. And at one point, I think you talk about how Nietzsche said you could wind up trapped in this kind of Christian morality without actual Christianity. And has liberalism now taken on almost a religious character as the other social elements of religion and other institutions in our society have been pushed deliberately or not to the wayside by many of these same progressives? That's exactly it. I say at the introduction to the book, this is basically a new metaphysics, a new religion.
And it's got its attractions. I mean, who isn't in favour of equal rights for women? Who isn't in favour of equal rights for people who are gay? Who isn't for equal rights between people, whatever their skin colour? But you see, the thing is about this is that all of these things have effectively become ways in which people demonstrate their virtue. And as a result, a whole lot of things happen. The first is people behave in this manner as if they are at the barricades. I mean, the Christian model of relationship with your neighbour is established by the idea of Christ dying on a cross, not for his friends even, but for his enemies. Mm-hmm. You know, turn the other cheek. Yes. Do unto others you'd have them do unto yourselves. And then I suppose the sort of minimalist version of that, at least do no harm out of Mill. Right. But it's all gone. We've actually reversed it altogether in the interests of the big me, of selfism, of radical autonomy that says, I will do with my life and my body and my money and my time and my relationships what I choose. Yes. We've actually inverted the worldview, if you like, that drove our freedoms. And I think for me, as someone of Christian belief, the greatest question, I mean, I accept that people have absolutely the right to choose or not choose faith, but the greatest question of all, the greatest challenge for the secularists is, on what basis will we establish a workable respect for others, because no society of a democratic tradition can possibly survive. I believe it's impossible to survive if you can't find a basis, a rational basis that's powerful enough to change people's behaviour. Yeah, there's a pattern in all of this. As I say in that chapter, you can see the intellectual underpinnings. And they come from this idea that it's a Marxist idea, but it's just transferred to the modern era, where instead of talking about society in class structures, you talk about it in minority interest group structures, and you lump people like this. What is the primary aim of this? Among other things, it is a different interpretation of society, which is therefore intended to segregate and pull apart societies as you and I might understand them.